Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. 22 de janeiro de 2023, vamos para a nossa aula número 7, na matéria Controle da Língua. Que Deus esteja nos abençoando nessa manhã. Para aqueles que têm acompanhado as aulas anteriores, eu creio que é um assunto extremamente desafiador. Na verdade, às vezes em determinadas áreas ou pontos, melhor dizendo, das nossas aulas, eu diria até mais do que desafiador, de joelho pedindo misericórdia a Deus, porque realmente bem falou o apóstolo Tiago quando disse sobre o desafio da língua, né, do falar. Com certeza essa lição tem apontado isso para nós com bastante competência. Hoje o nosso assunto, meus irmãos, vai ser o objetivo, e a gente vai ler daqui a pouquinho, de olharmos mais a fundo quais são as origens de alguns problemas, ou, na verdade, quase todos os problemas que nós temos, inclusive a questão do falar, ok? Então, antes de mais nada, vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso tempo nessa manhã. Deus querido, muito obrigado, Pai, pela liberdade que experimentamos, por termos sido trazidos aqui pelo Teu Espírito para ouvir a Tua palavra. Obrigado por podermos nos reunir em condições, ó Pai, de aprender, de olhar a Tua palavra com o coração aberto e respeitando aquilo que ela vai nos falar. Em um tema, ó Deus, que diz respeito ao nosso dia a dia, à nossa rotina, aos nossos relacionamentos, e que com a instrução da Tua palavra possamos melhorar ainda mais nessa área de comunicação, de fala, para glorificar o nome do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. O alvo do nosso estudo de hoje é o seguinte: primeiro, reconhecer que os problemas da língua são realmente problemas do coração. E aí a gente colocou entre aspas ali, para dar espaço para daqui a pouco a gente explicar do que a gente está querendo dizer. Só um minutinho. 2. Aprender os passos para o controle de nossas línguas. E 3. Comprometer-se a depender de Deus para ter corações novos. Então, para boa parte dos irmãos que participaram da conferência com Ted Tripp, que já leram livros do Jay Adams e outros de aconselhamento bíblico, nós sabemos bem que coração na Bíblia não é a questão das emoções. Isso é uma visão ocidental, ok? Na verdade, emoção, sentimento, eles entendiam nas entranhas, certo? É por isso que você tem que aquela deixa que fala das entranháveis afetos. Então, é uma questão amorosa realmente. O coração, meus irmãos, você pode substituir pelo o homem interior ou o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira pessoa. Então, quando Deus fala para Samuel, né, que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, ele não está falando que Deus vê os seus sentimentos, as suas emoções. Não, Deus vê quem você realmente é. Debaixo de toda maquiagem social, debaixo de toda maquiagem, às vezes, infelizmente, até da hipocrisia, e por trás dos bons modos, né? Porque às vezes a gente está assim, e aí, querido irmão, mas por dentro está matando na unha. Então, o coração, né? Então, o próprio Senhor Jesus explorou isso bastante no Sermão do Monte, quando ele fala sobre aquilo que você faz exteriormente, mas no seu coração, né? Então, você não adultera, mas no seu coração, você não mata, mas no seu coração você sempre está fazendo exatamente aquilo que é condenado, ok? Então, só para deixar claro para onde o nosso estudo vai hoje. Nosso tema é conversa franca. Sua língua reflete o seu espírito. Vamos lá, irmãos. Uma certa erva daninha que tem uns carrapichos verdes nos seus pequenos galhos, que colam nas pernas da gente. Então, não sei se você sabe o que eu estou me referindo, né? Que em Boa Vista tem demais isso no Gramado e tal, deve ter em muitos outros lugares. É uma praga que eu sempre tive dificuldade de vencer. Ela aparecia no nosso gramado e eu ingenuamente a cortava. E isso de nada adiantava.
Finalmente entendi que precisava cavar a terra até remover as raízes, sem deixar um pedaço sequer. Caso contrário, ela voltava. E às vezes eu estava nesse processo, irmãos, de tirar a terra para chegar até a raiz, certo? E arrebentava o cabinho da raiz. Eu ficava assim com aquela sensação de meia vitória. Pelo menos durante um bom tempo ela não vai voltar. Mas eu tinha certeza que ela ia voltar. Porque se não tirar a raiz toda, não tem jeito. Nossas línguas têm uma semelhança com essa história. Qual é? As raízes. Quando tentamos resolver os problemas, confusões e pecados que envolvem a nossa língua, focando no pescoço para cima, seja só aqui, né, na nossa mente e tal, acabamos descobrindo que o problema continua. Isso porque tudo isso vem do nosso coração, pois as nossas línguas são servas de nossos espíritos. A raiz da minha fala é a condição do meu coração. Nossas línguas revelam o que está acontecendo dentro de nós. Para lembrar aquela frase tão famosa no aconselhamento bíblico, Ted Tripp mencionou várias vezes aqui em nossa conferência, o coração do problema é o problema do coração, certo? Então, o ditado popular fala muito bem que a boca fala do que o coração está cheio, né? E isso, obviamente, tem um reflexo no que Jesus ensinou. É interessante, irmãos, que a gente demora a compreender que o problema daquela coisa intempestuosa que acontece, aquela palavra jogada fora do momento, quando se previne isso muito antes, em um tratamento diário e contínuo do meu eu, de quem eu sou, certo? Para que no momento em que a situação me cutucar, vamos chamar assim, né, me impulsionar a uma atitude, o meu coração esteja treinado a fazer a coisa certa, em lugar de ser impulsivo, de ser tolo, que são inclusive coisas que vamos ver hoje. Certa vez em um jogo de futebol, eu fiz um daqueles gols raros para nós peladeiros. Bonito mesmo, modéstia à parte. Porque vários colegas do time vieram me cumprimentar e ainda fazer piada. Nunca mais acerta um chute desse. Coisa de homem, né? Não é assim? A gente cumprimenta, mas já tira a casquinha. É coisa nossa. Mas a surpresa veio com um irmão do outro time também comemorando conosco. Nem antes, nem depois eu jamais vi algo semelhante. A gente até reconhece o golaço do outro time, mas comemorar junto? Aquele irmão falava o que a condição do seu coração o levava a falar. Então, meus irmãos, essa é uma história verídica, certo? E até hoje eu me surpreendo com a atitude desse irmão, inclusive um missionário de Novas Tribos, porque realmente todo mundo ficou comentando durante anos aquilo que ele havia feito. Bem, no fundo, tudo o que falamos vem do coração. Claro que alguns parecem falar só da boca para fora e estarem bem longe do coração, mas com seus elogios vazios, sermões frios, louvores sem emoção alguma e orações religiosas. Um cheio de falsidade e vazio de conteúdo. Então, meus irmãos, quando a gente realmente deixa transbordar aquilo que vem do coração, vão sair coisas boas, vão sair coisas ruins. Por outro lado, também é verdade que há pessoas que vivem de maneira encenada, ou pelo menos de maneira que demonstra que não está muito interessado naquilo que está acontecendo. E isso é verdade, principalmente nas nossas demonstrações de devoção, demonstrações de piedade. Eu costumo dizer, meus irmãos, que há determinados temas bíblicos, há determinadas coisas da palavra de Deus que, se não movem o meu coração, se não provocam uma boa emoção na minha vida, algo está errado, certo? Então, nós estávamos ontem assistindo uns vídeos, né, de filme bíblico e tal, e apesar de ser ficção, apesar de ser uma encenação, aquilo mexe com a gente, ou pelo menos deveria. As verdades bíblicas, eu não estou me referindo, irmãos, a emocionalismo barato, mas eu me lembro até hoje, nós estávamos comemorando o centenário dos batistas lá no Rio de Janeiro, fizemos uma grande marcha na Avenida Presidente Dutra, lá no Rio, que é uma avenida bem principal,
e aí haviam milhares e milhares de batistas ali, e estávamos cantando um hino que inclusive cantamos semana passada aqui no nosso culto, e havia um pastor, irmãos, isso aí estava 40 e tantos graus, ele de terno e gravata, um pastor, uns 60 anos mais ou menos, né? E nós estávamos divididos, vamos chamar assim, em blocos, em pelotões, né? Para não ficar todo mundo junto, o pessoal dividido por região do Rio de Janeiro. E ele ficava de cima a baixo nas fileiras, daquele jeito, gesticulando, regendo, dizendo para o pessoal, ó, não tem carro de som não, é só gente. E realmente não tinha carro de som, era a gente marchando, comemorando o centenário dos batistas no Brasil. E eu sempre me lembro, meus irmãos, também da minha professora, já mencionei para os irmãos, foi minha professora na classe que veio antes dos adolescentes, os juniores, né? E durante muito tempo foi uma referência espiritual para a minha vida. Quando ela lia um texto bíblico, especialmente os Salmos, parecia que você tinha saído do preto e branco para o colorido. Porque uma coisa é você ler, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz ver de paz. Ela não lia assim, não. O Senhor é o meu pastor. Ela declamava. Era bonito de se ouvir. Você saía edificado pela leitura, porque você compreendia, a pessoa estava mostrando como isso aqui é uma verdade incrível, maravilhosa para a nossa vida. Eu estou falando sobre tudo isso, meus irmãos, por causa desse último parágrafo, porque realmente nós vemos isso em muitas igrejas. Inclusive tem gente que confunde espiritualidade com animação. Não, não é isso que a gente está falando. Mas se verdades eternas têm transformado a nossa vida, como elas podem vir ou serem faladas de uma maneira vazia, de um louvor sem emoção, sem realmente o nosso coração estar naquilo? Não tem como, né? Seguindo, irmãos, vejamos o que Jesus nos ensinou sobre isso. Sobre a questão do fruto do nosso coração, né? Pode passar adiante aí. Considere uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Pois, por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. No verso 24, os fariseus haviam acusado Jesus de fazer milagres pelo poder do diabo. Lembra? Pelo poder de Beelzebu. Jesus responde que tal constatação era fruto do coração perverso deles. Essa é a razão da continuação do texto, e não uma descrição da realidade. E isso é tamanha verdade que Jesus termina o seu argumento, verso 33 que acabamos de ler, falando como seremos julgados com base em nossas palavras. Elas confirmam confirmam um coração não convertido, bem como, né, está escrito errado ali, bem como corações convertidos, mas falhos na santificação. Então, de novo, meus irmãos, as nossas palavras comprovam aquilo que está dentro de nós, comprovam aquilo que está acontecendo conosco. Eu me lembro claramente que teve um casal há mais de 10, 12 anos atrás que começou a frequentar a nossa igreja, certo? Eu conheci na minha atividade profissional, fiz o convite, começaram a frequentar e ficaram. E começaram a falar, olha, aqui é muito bom. Eles tinham um casalzinho de filhos, que hoje estão crescidos, né? E falava, olha, aqui é muito bom para os nossos filhos. Então eles entenderam a igreja como um ótimo ambiente social. Mas é claro, era melhor para mim, ao meu ver, eles estarem aqui do que não estarem, porque poderiam ouvir o evangelho. O problema é que os meses foram passando, foi se transformando em um ano, e o coração não foi transformado. E aí as coisas começaram a aparecer. Enquanto a palavra e Deus nos dirigia para um lado, isso incomodava, porque a palavra incomoda, porque eles queriam andar para o outro, eles queriam, na verdade, um ótimo clube social. Então, um tempo de sair junto para comer pizza, ou queimar uma carninha e ficar juntos com nossos filhos era maravilhoso, mas as coisas espirituais, porque o coração fala daquilo que ele está cheio.
Não tem como você falsificar isso durante muito tempo. Eu acredito até que deve ser fácil falsificar se você tem uma igreja que não prega de verdade a palavra. Uma igreja onde a mensagem não confronta, uma igreja onde o evangelho não é exposto, certo? Uma igreja onde a pessoa se sente acolhida do jeito que é, do jeito que está, é para ficar do jeito que é e do jeito que está. Mas, graças a Deus, não foi esse ambiente que esse pessoal encontrou, e aí, eventualmente, eles encontraram ali uma desculpa, né, para não vir mais e acabaram se afastando. Obviamente, isso eu falo, irmãos, com muita tristeza, mas é uma comprovação. Você não tem como manter alguém que não consegue fingir algo naquele ambiente. Ele vai acabar se sentindo aprisionado, acabar se sentindo fora, literalmente, do seu elemento, e o coração vai revelar aquilo que realmente está acontecendo. Os fariseus, o tempo todo, davam com a língua nos dentes. O tempo todo eles demonstravam que eles realmente eram, certo? Do jeito que confrontavam Jesus, do jeito que se incomodavam com aquilo que ele pregava. Era difícil para eles esconder suas verdadeiras intenções, porque o seu coração os traía, vamos assim dizer. Bem, a descrição da decadência humana em Romanos 3, 10 a 18, é uma descrição do coração humano sem Cristo. Você conhece esse texto, diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Presta atenção, irmãos. A diferença, a transição entre o versículo 12 e o versículo 13. Tá? 12, uma declaração de diagnóstico. Olha o 13. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, e suas bocas são cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. E agora, observe que a descrição geral da pecaminosidade humana, versículos 10 a 12, vem seguida pelo papel da língua em toda essa devassidão, versículos 13 e 14. Está vendo só? O que o coração vai se manifestar na comunicação. Bem interessante a forma como Paulo coloca aqui. Um coração pecador produz palavras pecaminosas. Simples assim. Claro, a não ser que a graça de Deus intervenha. Agora, é importante destacar, meus irmãos, que isso não está se referindo apenas a um coração não convertido. Isso é mais evidente no coração não convertido. Mas a parte da graça de Deus, você precisamos lembrar que o nosso coração ainda é pecador. Tá? É muito importante nós destacarmos, irmãos, que a doutrina da depravação total do homem, uma doutrina extremamente reformada ou reafirmada pela fé reformada, ela não diz que a conversão remove a carnalidade, a pecaminosidade, a natureza pecaminosa de nós. Infelizmente, isso não é verdade. Seria maravilhoso. Porque se isso fosse verdade, nós nunca mais pecaríamos. Mas o que acontece hoje, meus irmãos, é que a relação de escravidão que existia antes da conversão, ela é rompida. Certo? O que acontece com o outro cônjuge quando um deles morre? A aliança se rompe. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 7, certo? É isso que significa o até que a morte os separe. Pois é, nós estávamos casados com o pecado. Nós, Gálatas 2:20, morremos com Cristo. E tendo morrido com Cristo, o nosso relacionamento anterior inexiste. Agora nós podemos estar casados com Ele. Olha só. É por isso que é um absurdo, irmãos, quando eu estou agora casado com Cristo, devidamente porque eu sou viúvo do pecado, o que eu faço? Eu vou lá e desenterro o camarada para... É essa a visão que a Bíblia nos traz. Eu volto a flertar com algo que não deveria me pertencer, que não deveria fazer parte da minha vida mais. Eu sei, irmãos, que tanto você compreende, principalmente o nosso Deus sabe, que isso, infelizmente, faz parte da nossa caminhada cristã. Seria maravilhoso passar... Olha, irmão, se eu pudesse passar um diazinho sem pecar, já seria um vislumbre do céu. Mas a vida não é assim, né? A gente, todo momento, está lidando com
com pensamentos, com emoções, com sensações, com tentações que nos levam a pecar. Contudo, como coloquei ali no finalzinho, a graça de Deus intervém e nos ajuda nessa luta diária, diferentemente daquele que obviamente não tem ainda essa graça sobre a sua vida, ok? Vamos lá. Tal como certas enfermidades fazem o nosso hálito ficar ruim, o pecado faz as palavras de nossa boca serem de mau cheiro. No passado, crianças malcriadas e que falavam palavrão tinham a sua boca lavada com sabão. E, irmão, isso não é figurativo, não. Isso realmente acontecia. Ah, que maravilha seria se nossas palavras pudessem ser purificadas com uma simples barra de palmolive. Ou a marca do sabonete da sua preferência. Essa está mais barata. Mas não funciona assim. Não seria muito bom? Irmãos, tinha acabado o sabão na minha casa. Não sei na sua. Inclusive na minha vida. O que você está fazendo aí no banheiro de novo? De novo. Dando aquela lustrada na boca com a barra de palmolive. Mas não funciona assim. É claro que quando faziam isso no passado, a ideia, meus irmãos, é usar uma figura para mostrar para a criança que ela tinha boca suja, né? Eu não sei você, mas graças a Deus eu trabalhei, na única escola que eu trabalhei, palavrão era questão para disciplina. Claro, era uma escola cristã, né? Porque hoje, meu amigo, a meninada, boca suja é pouco. Você vê menino pequeno, com coisa que eu levei anos para ver em adulto falando, mas é como a vida está indo. Bem, se lavar a boca literalmente com sabão não funciona, como tirar esse mau cheiro? Vamos lá. Tiago, sempre direto e objetivo, se refere à língua como freio, leme e fogo. Está em Tiago 3, 3 a 6. Repare que todas essas coisas, freio, leme e fogo, dependem de uma causa primária. Elas não funcionam, né? Elas precisam de alguém que as acione, não funcionam por si mesmo. Por si só, não funcionam e não acontecem. É preciso de um cavaleiro para o freio do cavalo, certo? Esse freio é do cavalo no texto. Um timoneiro para mexer o leme e precisa de uma fagulha para que haja fogo. Da mesma forma, nossa língua precisa da causa primária do nosso coração e suas inclinações. É por isso, meus irmãos, que nesse sentido, a língua ela é neutra. Uma ótima figura aqui é a figura da arma, certo? Quer seja uma espada na antiguidade ou quer seja uma 9mm hoje, ela é boa ou é ruim? Depende. Depende da mão de quem ela estiver, certo? Na mão de um guerreiro justo, defensor dos fracos e oprimidos. É uma arma do bem, que está por aí defendendo contra os opressores, certo? Na mão de um pessoal lá dos mano, a coisa complica. Porque está sendo usada para assalto, está sendo usada para homicídio, latrocínio. Então, a ferramenta, da mesma forma, irmãos, a língua pode ser usada para abençoar, edificar e glorificar a Deus, como pode ser usada para amaldiçoar e prejudicar, né? E a língua, quando revela nosso homem interior, ou seja, nosso coração, é muito embaraçoso. É como roupa de baixo aparecendo, pelo menos para quem tem decência, é claro. E um detalhe importante é que não adianta apenas não falar nada, ficar de boca fechada. Isso tem a sua utilidade em algumas situações. Por quê? Olha o que Provérbios 17, 28 fala. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. É o famoso ditado, se você não tem nada de bom para falar, não fale nada, né? Mas o silêncio é errado em outras situações. E não temos como escapar do uso da língua. Então, se a gente se vê diante de uma situação em que a gente precisa interagir, precisa manifestar alguma coisa, fica complicado ficar de boca calada, né? O remédio, então, é cuidar da fonte, da raiz, isto é, do coração, como já vimos. Então, precisamos fazer o levantamento de alguns problemas do coração, os quais contaminam o que sai dele. E nós vamos concentrar, meus irmãos, em 3 principais problemas do coração: orgulho, ira e medo. Ok? Então aí é o momento onde a gente começa mais ainda a dar uma olhada para dentro, para o nosso coração, e perceber
E já vou adiantar para você que é muito provável que essas três coisas estejam lá em algum nível, certo? Se não estão, vem aqui na frente e ore na minha cabeça que você é uma bênção, porque é muito improvável que em algum nível você não lide com orgulho, em algum nível você não lide com ira, em algum nível você não lide com medo. Essas são três coisas, meus irmãos, que você vê frequentemente na narrativa bíblica que estão por trás do pecado que está sendo mencionado. Lembra quando eu falei, Gênesis capítulo 12, depois mais à frente de novo, que a razão pela qual Abraão mente sobre a identidade da sua esposa, certo? Foi medo. O medo o levou à incredulidade, que aí está o pecado que a gente estava avaliando, de não crer que Deus era capaz de livrá-lo, uma vez que Deus tinha colocado sua vida debaixo de promessa. Ele ainda não tinha tido filho, e Deus falou que ele teria uma enorme descendência. O mesmo Deus que o fez sair de Ur dos Caldeus. Quando chegou naquela nova situação, novo teste da fé, ele titubeou, porque teve medo, o temor dos homens, como a gente costuma dizer, certo? E aí a gente pode ir, vez após vez, Saul. Saul é uma mistura, meus irmãos, dos três. Você vê orgulho, você vê ira e você vê medo. Ele era um homem orgulhoso da sua posição. Ele rapidamente se irava, como tentou inclusive cravar Davi na parede com uma lança, lembra? Por quê? Porque ele tinha medo de perder a sua posição. Então, essas são três forças, meus irmãos, com as quais a gente não deve brincar, porque pode literalmente estragar a nossa vida. Ok? Então vamos lá. O coração orgulhoso. Espiritualmente falando, o orgulho é a elevação do eu. E poucos percebem que isso é feito às custas de Deus e de sua glória. Ele nos leva a um estilo de vida autogratificante e exclui Deus. Salmo 10:4. Em sua presunção, o ímpio não o busca, ou seja, não busca Deus. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. A presunção, irmãos, é o ápice da independência, do romper a necessidade da ação de Deus na nossa vida. O orgulho está muito ligado aos padrões negativos de fala, que é o que a gente vem vendo nessa lição o tempo todo, né? Os padrões negativos de falha. Provérbios 8:13 declara que o orgulho e a arrogância andam juntos com o mau comportamento e o falar perverso. Olha aí. O Salmo 10 atribui ao orgulho e à vanglória a injúria ao Senhor, a maldição, a mentira e a contenda. Romanos 1, 29 e 30 nos mostra um conjunto que anda ao lado do orgulho. Olha lá, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Não temos tempo para percorrer a enorme lista onde a Bíblia deixa claro para nós o perigo enorme que o orgulho é. Sabe aquele bate-boca que lamentamos em nos meter? Pois é, olha aí, o orgulho só gera discussões. Provérbios 13:10. Quantos aqui já não falaram ou pensaram, eu dou um boi para não entrar numa discussão e uma boiada para não sair dele? Orgulho. De forma geral, o orgulho está identificado com um tipo de ateísmo, quer real, quer seja funcional. O ateísmo real, irmãos, é aquele dos atores por aí que dizem, né? Não existe Deus. O funcional é quando eu creio em Deus, mas vivo como se ele não existisse, ok? O salmista declara, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Salmo 14, versículo 1. Assim, de um coração tolo, isto é, insensato, vem a calúnia, a promoção de opiniões imprudentes, a perversidade, a discórdia e as palavras, né, vazias jogadas aí. Faltou o complemento, mas esse texto todo, meus irmãos. Aliás, Provérbios, até minha esposa está falando que ela está lendo novamente um provérbio por dia, né, porque dá 31 dias direitinho, por exemplo, em janeiro, né? Em janeiro, em março, em maio, né? Nos meses que caem no nó do dedo. É uma ótima receita, irmãos, porque é um livro tremendamente útil para o dia a dia. É interessante, irmãos, porque a gente vive num mundo de provérbios, né? Que a gente chama de ditados. Mas quando você pega um ditado popular, às vezes ele é bom, às vezes não e tal, mas quando você pega um provérbio bíblico, um ditado bíblico, a profundidade e a eternidade disso
deve nos levar a pensar bastante como está a nossa vida. Por isso que os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Olha aí. O coração agora, meus irmãos. Aliás, antes vamos dar uma olhada nessa figurinha aí. Esse é o senhor orgulho. E aí a gente já colocou embaixo como ele é insensato. O que vem dele? Vanglória, bajulação, injúrias, maldições, mentiras, zombarias, contendas, calúnias, mexericos, discussões, palavras perversas, opiniões imprudentes, palavras cheias de ira. Então perceba, meus irmãos, que ele faz isso porque ele quer manter a sua posição, ele quer manter a forma como as pessoas o veem, ele não quer dar o braço a torcer, ele não quer passar a imagem de fraco. Então ele se posiciona dessa maneira. Eu diria, meus irmãos, que o orgulho é algo tão sério que eu concordo com a frase que eu não lembro se é de Agostinho, que ela é raiz de todos os pecados. Até mesmo daquelas outras raízes que a gente vai ver aqui, ele está ligado aí. Por causa do orgulho, eu vou mirar. Por causa do orgulho, eu vou ter medo em lugar de ceder, né, confiando no Senhor e assim por diante. Eu creio, meus irmãos, que esse é um defeito de fabricação inato do ser humano. E algo que a gente precisa questionar o tempo todo. Porque às vezes a gente se ilude de que nós somos humildes. E a gente é aquele tipo de pessoa que diz assim, eu sou tão humilde que me orgulho disso. Não faz nem sentido a nossa lógica de pensar. Porque a gente acaba achando que realmente estamos vivendo aquilo que precisamos e nos escondemos atrás de uma figura que nós criamos quando aquilo de fato não está acontecendo. Segunda raiz, um coração cheio de ira. Agora sim. A ira é uma de nossas emoções mais fortes. Ela detona nossas ligações pessoais e sociais, geralmente quando ela se expressa em palavras, o meio mais comum. O ódio e a amargura são subprodutos costumeiros da ira a longo prazo. Ou poderíamos dizer manifestações, né? Dissensões, lábios mentirosos, contendas e ameaças, todos são reações de um coração irado. E aí está a vasta evidência bíblica para a gente conferir. A difamação, a murmuração e as palavras cruéis são resultados óbvios de um coração irado. E aí, meus irmãos, é tão interessante, né? Porque o nosso Deus consegue experimentar isso e não peca. Lembra do texto de Apocalipse? Que os homens vão se esconder do quê? Da ira do Cordeiro. Então, essa é uma das coisas interessantes, irmãos, de que determinadas partes da nossa vida, elas não necessariamente deveriam ser pecaminosas. A ira nossa deveria lançar para Deus o juízo e nos deixar com uma indignação que deseja promover o certo, promover a justiça. Mas não da maneira errada. É isso geralmente que a gente faz. Porque a gente, por causa do nosso pecado, por causa do nosso orgulho, não consegue lidar com esse sentimento da maneira correta. Diferentemente do nosso Deus, é claro. Ok? O povo de Israel se irou contra o Senhor quando não aceitou as decisões tomadas por ele. Isso levou o povo a desobedecer e a se voltar contra o Senhor, desejando escolher um novo líder e retornar ao Egito. Você encontra isso em Números 14, 4. Ira e rebeldia estão ligadas, inclusive, em nossas crianças, Efésios 6, 4. Tal coisa também é verdade em outros exemplos entre líderes e liderados. Porém, assim como cabe à pessoa em posição de autoridade verificar se não está levando seus liderados à ira, cabe aos liderados não cederem a ela e, eventualmente, cederem à rebeldia. Então, o nosso estudo está colocando aqui, meus irmãos, que quando um líder se comporta de maneira como um déspota, vamos colocar assim, que é o alerta que está lá em Efésios capítulo 6, né? Que em lugar de verdade instruir os seus filhos
e dar-lhes disciplina e orientação e, obviamente, carinho, amor, etc., um pai ou uma mãe age de maneira ou violenta, quer seja fisicamente ou em palavras e por aí, pode despertar essa ira na vida dos seus filhos. Então o alerta está lá, certo? Mas isso não significa que o liderado que está debaixo de um pai ou uma mãe ou qualquer outro tipo de líder que age dessa maneira tem carta branca. Porque, por exemplo, no deserto, você tinha uma situação de um líder bom, Moisés, Arão também, e o povo agiu com rebeldia, irou-se contra eles, certo? Mas você tem mais adiante o exemplo de um péssimo líder, Saul, e a atitude de Davi jamais foi de ira. Sejamos sinceros, quantos de nós no lugar de Davi já tinha se irado com Saul, né? E justificado inclusive um golpe? Olha, eu não queria fazer isso não, mas o rei está abrindo brecha, porque hoje inclusive já fui ungido como rei também. Então Davi tinha toda a racionalização, toda a justificativa, irmãos, para dar vazão à ira e tomar a situação nas próprias mãos. Ele faz isso, irmãos? Não. Quando ele apenas corta a ponta do manto de Saul, nos lembra da situação? Onde é que Saul estava? No fundo da caverna, fazendo número 2. É o que o texto significa, irmãos, caso você não tenha entendido até hoje, todas as vezes que você lê o texto. Estava aliviando o ventre, como diz na versão antiga, né? Tem situação mais vulnerável na vida? Acho que só dormindo. Faca e o queijo na mão para Davi acabar com Saul e tinha justificativo. Como Saul chega até ali, meus irmãos? Porque ele está perseguindo Davi. Movido pelo orgulho, pela ira, pelo medo, ele está perseguindo Davi porque ele era um risco para o seu reinado. Certo? O povo já tinha saído das pesquisas, que não era do Datafolha não, era de verdade. O povo estava todo do lado de Davi. Lembra da musiquinha? Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Já tinha virado jingle de campanha. O ponto, meus irmãos, é que Saul faz tudo errado e Davi faz, nesse ponto, né, nessa situação, deixar claro, tudo certo. Por quê? Porque ele não sucumbe à ira. Mesmo tendo um liderado, como nós bem sabemos que era Saul. A ira, por fim, é uma confrontação clara contra o fruto do Espírito, particularmente o domínio próprio. Algumas versões antigas traduzem como temperança, ok? Vamos ficar com domínio próprio. Não temos controle algum sobre o que os outros fazem contra nós. Porém, temos controle sobre nós e somos responsáveis por permitir ou não a ira se acumulando em nós. E conforme o texto de Gálatas, nosso controle não precisa ser apenas vindo de nós, ou seja, porque ele é o fruto do Espírito. Então veja bem, meus irmãos, número 1, eu tenho, humanamente falando, certo? Até certo ponto eu tenho controle sobre mim, ok? Eu não posso justificar que eu dei um safanão no outro porque eu não tenho absolutamente nenhum controle sobre a minha vida. Não, eu tenho. Inclusive, há regras sociais, há leis que me impedem de dar um safanão em qualquer pessoa que eu quiser. Beleza? Mas eu não estou, meus irmãos, debaixo apenas desses recursos. Eu tenho a capacitação e o controle do Espírito Santo, fruto do Espírito, que vai me impedir de dar um safanão em qualquer um que eu quiser. De não explodir em ira, de não agir de maneira impensada. Certo? Aí na nossa figura, meus irmãos, olha aí, o camarada, né? Botaram um cortezinho assim, bem durão, tá? Um cara e tal. A ira traz amargura, ódio, rebeldia, como nós vimos. Quais são algumas manifestações dela? Palavras contenciosas, mentira, dissensões, difamação, murmuração, palavras cruéis, palavras rebeldes, palavras sujas. Uma coisa, irmãos, que eu acredito que seja bem fácil sucumbir é o sarcasmo e a ironia. Agora, olha que interessante, irmãos. Vocês já viram Elias no Monte Carmelo?
é um festival de sarcasmo e ironia. Você vê como é possível fazer um monte de coisa na vida sem pecar? Porque eu não acredito que Elias estivesse ali atolado em uma atitude pecaminosa e logo depois que acontece o quê com o sacrifício dele? Fogo cai do céu. Deus responde a sua oração, o fogo cai e consome tudo, sacrifício, lenha, altar e a água. Enquanto que o sacrifício de Baal estava lá, largado às moscas, literalmente, né? Tinha carne podre lá já apodrecendo, estava as moscas e nada acontecia. E ele estava lá agindo de maneira sarcástica e irônica com os profetas de Baal. Clamem mais alto. De repente ele está viajando. De repente ele está ocupado atendendo outra pessoa. Esse é um texto, meus irmãos, fantástico. Contudo, muitas vezes essas mesmas ações, atitudes, são movidas por causa da ira. Com uma grande dosezinha de orgulho. Então, sarcasmo e ironia, meus irmãos, são ótimas ferramentas para acabar com o diálogo. Ótimas entre aspas. Ótimas ferramentas para interromper a condição de chegar-se a uma solução. E antes que você fique aí dizendo assim, não sei se já usou assim. Eu usei. Usei ao vivo, usei online, usei escrevendo, escrevi falando, gravando, tudo que você puder pensar. E certamente você já usou. Quer ver ficar pior? Com pessoas que você mais ama. Isso demonstra, meus irmãos, mais uma vez, como as manifestações externas da nossa ira são mais comuns do que a gente pensa. Porque, é claro, você está olhando aquela figurinha lá, você deve estar assim, eu não tenho nem cabelo para fazer aquele corte lá, então eu nunca me entrei nessa daí. Eu acho até essa figura ruim, esse bonequinho ali, aquele homenzinho. Devia ser uma pessoa mais... Né? Na minha terra chama cara de entojo. Essa mais cheia, né? Mais orgulhosa, mais... Não necessariamente... O cara parece até que quase para se transformar no incrível Hulk ali, não. Às vezes, irmãos, a ira não vai ter nenhuma manifestação externa assim. O que torna ainda mais perigoso. Porque a gente se convence de que não está fazendo nada de errado. Porque o nosso exterior não reflete de verdade aquilo que está no nosso interior. Aliás, é muito mais comum uma ira, vamos chamar assim, um pouco mais passiva, do que necessariamente uma explosão. Certo? E é coisa que a gente tem que ficar extremamente preocupados. Certo? Bem, orgulho, ira, agora medo, o coração temeroso. Franklin D. Roosevelt disse certa vez, ex-presidente americano, né? Nada temos a temer senão o próprio medo. Essa é uma frase fantástica. Como isso é verdade? O medo desvia e manipula nossas línguas, além de pessoas e até nações. É claro, o contexto dele era o contexto da guerra, então ele estava se referindo que, mais do que os nazistas, nós temos que temer o medo que temos deles, certo? O que também é uma ótima verdade para aquele contexto. Mas preste atenção como isso se aplica a um monte de coisa na nossa vida. O medo paralisa a fé. O medo interrompe a obediência. O medo muda o nosso comportamento para agradar pessoas. O medo nos faz pecar. Então ele deve ser o nosso objeto de ataque. Ele é a origem, né? Ele aparece de diversas formas. Existem os temores de ameaças súbitas à segurança, temores de perder posição, a reputação, a família, os amigos, a riqueza, etc. Eles têm o poder de nos mover e nos manipular. Antes de nós continuarmos, irmãos, nós estamos avaliando com alguns colegas, né, num grupo que eu participo, sobre o poder que o aconselhamento bíblico tem, em outras palavras, o poder que a palavra de Deus tem
para vencer coisas que estão sendo já transformadas em nome de doença, né? Então, fulano não tem medo de alguma coisa, ele tem uma fobia. E aí tem fobia de tudo, inclusive usando o termo latino, né? Aracnofobia. É sério isso daí? Medo de aranha. E para cada coisa que você pensar, tinha até para palhaço, que era alguém. Eu lembrava outro dia, é um nome engraçado pra caramba. Agora para pensar, meus irmãos. É um palhaço. É alguém que passou tinta branca no rosto, tinta vermelha, pintou um negócio aqui e botou uma peruca e um sapato 4 números maior. E literalmente tem gente que se vira o cara vindo ali, procura um lugar para se esconder e muda de calçada. Veja bem, eu não estou ridicularizando os medos das pessoas, eu estou só mostrando que, se a gente avaliar racionalmente, não tem nenhuma fundamentação lógica, certo? Não é a mesma coisa que diz assim, eu tenho medo de onça pintada. Eu também. O que eu faço? Eu não vou onde tem uma onça pintada. Está resolvido o meu problema. Agora, lidar com coisas do dia a dia, como fobia, é muito complicado. E nós discutimos isso. Aonde que isso entra no nosso estudo, meus irmãos? Porque o medo, ele é, no fundo, uma incapacidade de colocar a nossa confiança no Senhor e colocamos a nossa desconfiança nas coisas, nas circunstâncias, nos problemas, nos palhaços da nossa vida. Em lugar de dizer, Senhor, o Senhor é mais poderoso do que isso, e só o Senhor pode me dar real segurança, eu começo a entrar em um processo contínuo de medo. Isso é uma disputa, meus irmãos, de soberania na nossa vida. Vamos para o culto e vamos cantar. Nosso Deus é soberano. Amém. Que cântico lindo. Tem 40 anos, é uma bênção. Mas na minha vida, outras coisas dominam. Certo? A pessoa que tem câmera, tem concertina, tem cerca elétrica, tem 3 Rottweiler no quintal e mais um Bulldog e sei lá mais o quê, mas dorme inquieto, com medo de que alguém vai invadir na sua casa. Isso é tão pitoresco, irmãos, que eu já contei para os irmãos aquele sketch de humor de um comediante antigo, ele ainda está vivo, está bem velhinho, Bob Newman, acho que é, em que ele faz o papel de um terapeuta. E aí chega uma mulher dizendo que queria uma consulta com ele, já estava encerrando, e aí ela fala assim, não, mas é rápido e tal. E ela fala assim, ó, ela diz, eu tenho medo de ser colocada numa caixa, trancada e ser enterrada viva. Aí o terapeuta pergunta, mas tem alguém que está ali ameaçando lhe colocar numa caixa, trancar e lhe enterrar viva? Aí ela, não. Aí ele fala, então anote aí o que você tem que fazer. Aí ela pega o papel e diz, 3 palavras. Pare com isso. É uma piada, irmãos, é um esquete. Mas para mostrar que na nossa vida muitas das fobias partem da falta de racionalidade com a realidade. E para nós que somos cristãos, piorou. Porque nós temos, irmãos, eu estou sem a minha aqui, mas vou emprestado, querido. Verdades que muito, bem colorida a verdade, mas continua sendo a Bíblia, tá, irmãos? Verdades que muito suplantam a nossa realidade. Josafá, falei domingo passado esse texto, né? Um grande exército vem contra você. Qualquer pessoa em sã consciência tremeria nas bases. 3 nações contra Judá, que só tem Judá e Benjamim. Só são 2 tribos. Só tem aquele pedacinho, tá? Josafá faz a coisa certa. Ele busca o Senhor. O Senhor se manifesta a Emaías, né? Não lembro bem o nome do profeta agora. Diz o que tem que ser feito, Josafá crê e você conhece o resto da história. Judá e Jerusalém vencem a batalha sem fazer nada, como o Senhor havia prometido. Irmãos, eu não estou sendo simplista com os seus problemas, com os meus, com os nossos, com os vossos, não. Ou a Bíblia é a verdade e as promessas que ela tem influenciam a nossa vida, a nossa rotina, as nossas decisões, os nossos medos, ou estamos perdendo tempo e gastando dinheiro com aluguel à toa. Porque vem ao culto. Aí ouço aquelas verdades todas. Quando saio do culto,
a minha vida volta como se eu simplesmente... Lembra que eu falei do ateísmo funcional, irmãos? É isso. É quando eu creio em Deus, certo? Mas a criminalidade é tão alta. Eu quero até aproveitar, irmãos, vamos ser aqui francos, né? Peça perdão ao Senhor se você está em paranoia por causa de resultado de eleição. Peça perdão ao Senhor se você está em paranoia porque não venceu quem você queria que vencesse. Porque se esse nível de medo for multiplicado pelo dia que o anticristo chegar de verdade ao poder, os irmãos daquela época estão perdidos. Porque o que eu vejo, irmãos, nas redes sociais é extremamente preocupante. Parece que quando virou o ano novo... Sabe aquelas cenas onde está tudo colorido, os pássaros cantando, aí, Rei Leão, não tem aquela cena no Rei Leão, aquele lugar bonito, né? Aí quando ele volta para a terra dele, está tudo devastado. Parece isso que aconteceu na nossa realidade. Mas nós já ouvimos neste lugar e neste púlpito, o Senhor reina. Absolutamente nada mudou. Como também não seria o céu na terra se o resultado fosse outro. É extremamente importante, irmãos, que a gente saliente isso, porque a nossa esperança não está em homens. Por mais que a gente seja cidadão, devemos ser seres políticos, devemos participar da sociedade como um todo. Mas eu quero alertar os irmãos. Antes de terminar tudo bem, porque eu falei para vocês que eu já li a Bíblia toda e no final acaba tudo bem, né? Antes disso, a coisa vai ficar muito ruim. No mínimo por 7 anos. Então, antes antes do milênio, vem tribulação. E não tem como escapar isso, irmãos. Vou prestar de novo aqui. O roteiro já está pronto. Não, saiu uma nova edição. Deus mudou de ideia. Não vai mais fazer. Não, já está. Já está. Ela é colorida, mas dentro ainda é preto no branco. E por isso é que a soberania de Deus deve controlar a nossa vida. Deve expulsar todo medo. Deve gerenciar, irmãos, as nossas decisões e tudo que acontece conosco. Ok? De novo em Números, vamos lá para o nosso texto, irmãos. De novo em Números, o medo dos cananitas, diante do que ouviram, levou os israelitas a murmurarem e se rebelarem. Você sabe como aconteceu, né? Ouviu lá tudo que os 10 espiões falaram e quiseram voltar para o Egito. O Salmo 31, 11 a 13, liga o medo como vindo da difamação recebida. Ele também provoca as pessoas a difamarem, tal como os fariseus fizeram com Jesus por medo dos romanos. Mateus 26. Pedro, movido por medo, praguejou e mentiu sobre conhecer a Jesus. Mesmo capítulo 26, versículos 73 e 74. Tudo por causa de medo. O medo das pessoas pode nos levar a atacar com palavras ou fisicamente. Medo de sermos apanhados nos leva a aprofundar ainda mais as nossas mentiras. Medo de desapontar alguém ou perder sua amizade nos leva a elogios falsos, exagero e bajulação. Então vejam, meus irmãos, caso após caso, se a gente fosse pegar tudo isso aqui e tentar se reverter para o cenário contrário, certo? Você não estava com ele? Você é Galileu. Você estava andando com Jesus. Muda a resposta de Pedro. Sim. Das duas umas, irmãos. Ou Pedro ganharia um tremendo testemunho de livramento, ou ele pagaria o preço pela sua fé. Agora, vamos responder com sinceridade. Morrer ou receber um tremendo livramento é melhor ou pior do que o que Pedro fez? Porque se ele tivesse morrido ou recebido o livramento, não aconteceria o que aconteceu depois. O que acontece com Pedro depois, quando ele ouve o galo, irmãos? Chorou amargamente.
eu tenho certeza, irmãos, que esse momento da mesa de Pedro o perseguiu durante a sua vida inteira, mesmo perdoado. Ele jamais esqueceu aquela noite à beira da fogueira, quando ele teve medo, não foi de um centurião, quando ele teve medo, não foi de um guarda do templo. Quem é, meus irmãos, que confronta Pedro à beira da fogueira? Hã? Uma empregada. Pastor, o senhor está desprezando a categoria das empregadas? Não, ela não tem poder nenhum sobre a vida dele. Ela não tinha condição de fazer absolutamente nada. Ele tem medo porque uma serva de alguma casa diz que ele era também um galileu. Esse é o alcance nefasto, irmãos, que o medo tem na nossa vida. Aumenta as coisas nas suas ameaças e nos faz perder de perspectiva que a alternativa é muito mais abençoada. E a gente podia ir por israelitas. Se em lugar de ouvir os 10 espiões, eles tivessem ouvido Josué e Caleb, a história toda seria diferente, irmãos. Nós simplesmente não teríamos os 40 anos de peregrinação no deserto. Seriam só 2 aninhos. Não teria os 40 anos. Moisés não seria impedido de entrar na terra prometida. Eu fico pensando, irmãos, se a gente tivesse ideia do fluxograma das consequências do nosso pecado. Sabe o que é fluxograma, né? Você vai seguindo as ações, sim ou não, vai levando para cá, para lá e tal, né? Porque esse pecado do povo, não que os pecados posteriores não sejam de responsabilidade das próprias pessoas, inclusive Moisés, mas esse pecado, meus irmãos, do povo ali em duvidar de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, o Deus das 10 pragas, o Deus do mar vermelho, o Deus da coluna de fogo e de nuvem, esse pecado de duvidar ali causou todas as outras situações que a gente vai ler a partir daí. Tudo por causa de medo. É também verdade que certos temores e inseguranças são usados por Deus para produzir crescimento e aplicar disciplina. Infelizmente, muitas pessoas não entregam seus temores a Deus e acabam girando em círculos em uma roda de sobrevivência de reações erradas, impensadas e destruidoras. E isso pode emergir em nossas palavras. Então está aí o nosso personagem suando as bicas, porque o medo traz insegurança, culpa, ciúme, inveja e impaciência. E se manifesta em mentira, difamação, murmuração, palavras rebeldes, engano, palavras ofensivas, falso testemunho, fraude, blasfêmias, bajulação e exageros. O que a gente deve fazer, meus irmãos, diante dessas 3 raízes, dessas 3 figuras que a gente viu? Aonde isso tem se manifestado na minha vida? Aonde isso tem se transformado em algo que acontece nos meus relacionamentos, no meu casamento, no lidar com os meus pais, no lidar com os meus filhos, no lidar com os meus colegas de trabalho, no lidar com os meus irmãos? A alternativa, meus irmãos, não é simplesmente virar uma chavezinha. Eu concordo com você. É mais difícil, é mais trabalhosa, mas ela não é impossível. Absolutamente nada que a palavra de Deus nos pede é impossível. São exercícios, são disciplinas de submissão a Deus, no poder do Espírito Santo, mas não são impossíveis. E devem ser alvos para a nossa vida. Alvos de quem tem um coração novo, que é o nosso segmento final. Quando o Dr. Christian Barnard fez a primeira cirurgia de transplante de coração, houve muita esperança para aqueles que tinham problemas cardíacos. Mas um outro transplante de coração já existe há milênios e soluciona problemas maiores. Quando Deus separou Saul para ser rei, Deus mudou o coração de Saul, 1 Samuel 10:9, para que ele tivesse capacidade de exercer os deveres de um rei. Davi entende que só o Senhor podia restaurar seu coração depois da queda terrível pela qual passara, e orou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51:10. E a nova aliança tornou isso em algo ao alcance de todos que confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. Então, meus irmãos, muito melhor do que um transplante de coração físico, certo?
que eu acho até engraçado que alguns seriados ou filmes que acontece isso, eles querem sempre dar um sentido metafísico, né? Aí a pessoa, já tem o filme que ela recebeu o coração de outro e tinha sonhos da vida da outra pessoa. É só um pedaço de carne, só um pedaço de músculo, né? Não é nem carne de alta qualidade. Então, como as pessoas podem fazer a ligação é incrível. Contudo, coração, no sentido bíblico, é diferente. A mudança, irmãos, de um novo coração é a capacidade dada pelo Senhor a nós, suas criaturas, de viver vidas que nos eram estranhas na velha vida. É tão interessante, irmãos, aliás, extremamente abençoador, ouvir irmãos dizendo, o velho fulano, dizendo sobre si mesmo, né? Faria isso, isso e isso. Eu me converti, irmãos, muito cedo, né? Como alguns aqui, eu me converti como criança, 10 anos de idade. Então, é difícil eu pontuar, né? Porque enquanto alguns eram, né, ex-traficante, né, ex-sei lá o quê, né, ex-mulherengo, né, eu já falei, ex-vascaíno, pessoas que foram salvas assim de maneira bem dramática. Eu não tenho um testemunho desse. A minha esposa converteu ainda mais jovem do que eu. Mas eu vou lhe garantir uma coisa. Eu me conheço. Eu não acho que eu gostaria de me conhecer sem Cristo. Não acho mesmo. Se eu me conhecendo já me acho insuportável, imagine sem Cristo. Imagine sem a graça de Deus. É isso, irmãos, que o novo coração faz em nós. Perceber a mudança, a transformação na vida de pessoas por causa do Evangelho é uma das experiências de observação mais gratificantes que existem. Mesmo quando não é necessariamente a pessoa porque era um traficante, ou era um bandido, ou era... Não. Vem uma pessoa sendo transformada. Já contei para vocês que tinha um diácono quando eu era garoto, eu acredito que ele não esteja mais entre nós, já esteja com o Senhor, que ele era um homem grande, né? Um homem, um físico, uma postura boa e tal, mas um homem doce. Um urso de pelúcia, gente, de doçura. Um homem amável, um homem maravilhoso. Aí eu descobri que lá no nosso bairro, né, lá no início do século passado, porque o que eu estou falando para vocês, eu estou contando da década de 80, né? Então ele já tinha 60 anos, eu estou falando quando ele era garoto, década de 20, de 30, 40. Ele andava a cavalo, com a arma na cintura, botando o terror no bairro. Ninguém mexia com ele. Era o tipo, parecia o Velho Oeste, mas tipo o cara que chegava, o pessoal já afastava da calçada, deixa, a polícia não mexia com ele. Aí eu falei, o irmão? Não. Eu não conseguia conciliar as duas imagens. Do cara, né, justiceiro. Eu fiquei até com medo de perguntar se ele era matador, porque eu não queria nem saber dessa informação. Porque, irmãos, o Rio de Janeiro, década de 30, tinha um camarada que andava com uma metralhadora na rua, virou até filme com o... Acho que é o nome daquele ator. O negócio era feio. E meu pai, inclusive, conheceu esse camarada em Duque de Caxias. Bang bang, terra sem lei. Não é o que a gente vê, né, hoje no século XXI. Então, você vê um camarada desse hoje na igreja, um servo de Deus, como falei, uma pessoa que todo mundo gostava dele. Evangelho. A transformação que o Evangelho faz. Expulsar os vilões do orgulho, da ira e do medo não é algo fácil. São forças que estão na nossa carne, ou seja, na nossa natureza pecaminosa. Ajudadas pelas forças opressoras de Satanás, claro. Juntos, eles desejam destruir a imagem de Cristo em nós e atacam o nosso potencial espiritual de crescimento em santidade e eficiência no viver cristão. Esse é o objetivo dele, meus irmãos. Satanás já perdeu a guerra, mas ele não tem problema em lutar por batalhas na nossa vida. E ele sabe
que Ele não pode nos obrigar ao pecado, certo? Mas Ele sabe também que Ele tem ferramentas e instrumentos para acionar a nossa carne. E é aí que Ele vai agir. Mas Deus pode plantar a humildade genuína em lugar do orgulho, a paciência em lugar da ira e a confiança em Deus em lugar do temor, sendo que o amor por Deus e dele por nós é a base de tudo isso. Então, humildade, paciência e confiança fundamentadas no amor devem reinar em nossos corações, gerando palavras que reflitam essas condições humanas abençoadoras, que glorifiquem a Deus e edifiquem as pessoas em nossas vidas. É isso que deve ser, irmãos, o alvo para cada um de nós. Buscar em oração constantemente, de novo, a humildade genuína. E a gente podia ficar uma EBD inteira falando sobre humildade genuína. O que é não querer o foco em si mesmo. É colocar os outros acima de si mesmo, como Paulo ensina através do exemplo de Jesus em Filipenses capítulo 2. É buscar algo que, irmãos, eu acho muito precioso, sempre pressupor o bem, a inocência. O orgulho nos leva geralmente a pressupor o pior das pessoas. Não temos evidências de que é aquilo que a pessoa está pensando, mas a gente já, deve ser isso mesmo. Eu conheço fulano. Não, você é adivinho. Que de fato você não pode afirmar tal coisa. É pressupor o melhor das pessoas. Acredite-me, você vive mais leve. Você vive melhor. Paciência em lugar de ira. Ou poderíamos colocar, como vimos, domínio próprio. Quantos de nós, irmãos, lendo Gálatas já não orou? Senhor, dá amor, paz, parará, domínio próprio na nossa vida. Quando você fez o devocional em Gálatas, capítulo 5. Pois é, isso deve ser a nossa busca para que a gente possa se livrar da ira. E confiança em Deus em lugar de temor, em lugar de medo. Pastor, acho que seu padrão aí, que você falou disso tudo aí, da eleição e tudo mais, tá muito exagerado. Tá? Então deixa eu dar para você o padrão de Jesus. Alguém aqui já esteve numa tempestade dentro de um barco? Alguém? Já teve, irmão? Tranquilo, né? Não? É ruim? Não é tranquilo? Não? Eu pensei que era emocionante, tipo uma montanha-russa. Não? Mestre, não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Não é que diz o hino, baseado no texto? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas... tem música, irmãos, tem hino. O que diz o coro, meus irmãos? As ondas atendem ao seu mandar. Sossegai. Porque, meus irmãos, depois de ordenar que o vento e o mar se acalmassem, o que Jesus fala? Gente, por que vocês não me acordaram mais cedo? Ah, Joãozinho, vem cá, fica assim não. Você é o meu caçula. Eu corto meu coração ver você com esse medo todo. Pedro, você é um cara de iniciativa, por que você não me chamou mais cedo? É isso que o texto termina, irmãos? Como o texto termina? Vocês estão com medo de falar, né? Homens de pouca fé. Aí o setor de marketing de Jesus chegou para eles assim: Senhor, se escrever isso não fica bem, porque no futuro, no século 21, o pessoal vai querer um Jesus mais paz e amor, um Jesus mais compreensivo, Jesus que entende. Irmãos, eu tenho tantas razões para ser fanzoca de carteirinha de Jesus, e uma delas é que ele não enfeitava o pavão. Esses homens estavam sendo preparados, irmãos, literalmente, como diria lá em Atos, para colocar o mundo de cabeça para baixo. É BOPE, é tropa de elite, na qual, não se engane, nós também estamos alistados.
Mas a maioria dos seres humanos, inclusive que supostamente estão buscando a Deus, gostam da mensagem, do culto, da igreja, do cristianismo, do coloca no colo, carrega, faz cafuné. Vez após vez, Jesus tinha tanto elogio, mas como tinha a palavra dura no momento certo. E eu acredito, meus irmãos, que a gente precisa esfregar na cara do medo as palavras de Jesus. Eu não quero ser chamado de um homem de pequena fé. Um homem de pouca fé. Eu não quero ser confundido com alguém que vive um ateísmo funcional. Portanto, as minhas palavras vão exemplificar isso. As minhas palavras vão demonstrar isso. Vamos ler esse último parágrafo novamente, só para fixar. Deus pode plantar a humildade genuína em lugar do orgulho, a paciência em lugar da ira e a confiança em Deus em lugar do temor. Sendo que o amor por Deus e dele por nós é a base de tudo isso. Então, humildade, paciência e confiança fundamentados no amor devem reinar em nossos corações, gerando palavras que reflitam essas condições humanas abençoadoras, que glorifiquem a Deus e edifiquem as pessoas em nossas vidas. Amém? Que para tanto Deus nos abençoe. Oremos. Senhor, mais uma vez a Tua palavra vem confrontar a nossa humanidade, a nossa limitação, vem confrontar a carnalidade, que não se manifesta apenas, ó Deus, em uma vida de bebedeira, uma vida de promiscuidade, não. A carnalidade que se manifesta quando não vivemos a vida do Espírito. Portanto, ó Deus, ajuda-nos a identificarmos o orgulho, a ira e o medo em nosso coração. Cavarmos até a raiz dela para arrancarmos tudo pelo poder da Tua palavra, agindo e ministrando em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, nesta semana pensar quais são os elementos motivadores das minhas ações, das minhas decisões. O que me acompanha no levantar de manhã cedo, durante o dia e quando vou me deitar. E que eu possa ter certeza de olhar para a vida do nosso Senhor e Salvador e olhar a absoluta humildade, olhar a vida tranquila, paciente, absoluta da vida, na vida dele e principalmente, ó Deus, a confiança inabalável, Deus e Pai, tanto dele como nosso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.